Tudo bem? Alexandre o Grande ele assume o governo e o império e logo após ele vai fazer uma campanha contra a Pérsia. Após ratificar o seu poder inteiramente na Macedônia e na Grécia, ele faz uma guerra interna, mata os seus opositores, vai para a Grécia, invade as cidades principais, toma o governo. Ele vai iniciar então uma conquista militar do Império Persa. Ele vai conseguir mobilizar 50 mil soldados, segundo registro histórico, e parte em direção à Ásia Menor, aonde fica a atual Turquia. Então, ali ele vai ter uma importante vitória na Batalha de Grânico, que ocorreu em 334 a.C. Essa vitória vai garantir a Alexandre o Grande o controle das cidades gregas de Jônia, que em outro termo para a Ásia Menor era um aspecto de extrema importância. E podemos ainda falar sobre isso, que ao controlar isso, então ele aprende e domina as polis. Alexandre ele conseguiu dominar a região onde ficam as cidades fenícias, conseguindo então fazer com que tenha um levante nesses locais e assim domina por completo. Na batalha de Iso, em 333 a.C., ele vai expulsar todas as tropas persas daquele local. Dario III ele vai iniciar uma fuga desesperada, deixando inclusive a sua família para trás. Com a vitória de Iso, todas as cidades da região entregaram-se ao domínio macedônico. Haja vista também que o seu líder, o semideus, se lembra na aula que eu falei anteriormente, o semideus tinha sido derrotado, então isso também fazia miticamente com que Alexandre o Grande se tornasse um deus mais superior. Então, mediante a isso, ele vai estender os seus domínios. Alexandre então vai partir em direção à Síria, Israel e Palestina. Depois ele vai partir em direção ao Egito, onde permaneceu durante um ano. O grande destaque dessa estadia foi a fundação da cidade-estado de Alexandria e uma obra maravilhosa, que é a Biblioteca de Alexandria. Em 331 a.C., que cumpria uma função militar importante e transformou as cidades em grandes regiões estratégicas para o seu despertamento ali bélico, né? Então, a derrotada do Império Persa por Alexandre, ele vai partir em direção a Dario III para conquistar esse império. A luta decisiva entre essas tropas vai acontecer na Batalha de Gaugamela em 331 a.C. Essa vitória vai marcar o fim do reinado de Dario III sobre a Pérsia. Com essa vitória, Alexandre ele vai consolidar importantes cidades naquela região. Exemplo, Babilônia, Susa, Persépolis, e ele vai ter um acesso a riquezas, que era o ouro dos cofres reais persas. Se lembra quando eu falei que Dario fugiu e esqueceu, inclusive, ele deixou para trás, inclusive, a sua família para não ser morto? Ele foi assassinado por um líder de uma satrápia, que foi chamado Beso. Esse foi um traidor que se ergueu contra ele. Em seguida, Alexandre ele vai derrotar Beso. Beso tenta ficar no lugar de Dario, mas não consegue resistir por muito tempo. E derrota também outro traidor, que é Epistâmenes,
que tenta também, junto com Bezo, de formar um grupo que poderia ir contra aos domínios de Alexandre o Grande. Então, Alexandre ele garante em controlar todas as rebeliões das regiões do Império Persa. Ele vai organizar a campanha de conquista contra a Índia. Nessa campanha, ele vai enfrentar grande resistência. Alguns livros históricos falam que os indianos usavam elefantes que iam contra os cavalos do exército de Alexandre o Grande. Esses cavalos se assustavam e foi assim uma batalha com grandes dificuldades, né? E os indianos eles fizeram Alexandre recuar, pois não era uma batalha onde que ele estava acostumado nos moldes de cavalos, de rei de espadas, de lanças, de flechas. Era uma batalha no aspecto primitivo daquilo que se constituía. Durante a permanência nessa cidade, Alexandre acaba adoecendo. Ele vai participar de um banquete e 11 dias depois ele morre. Muitos historiadores falam sobre a provável morte de Alexandre o Grande, que é envenenamento, malária ou febre tifoide. Existe uma crença que o pessoal fala que Alexandre morreu de cirrose, mas não tem nada a ver não, tá? Não tem nem dados históricos para falar sobre isso. Então a morte de Alexandre acaba interrompendo um dos seus planos de invasão à Península Arábica. Talvez se Alexandre invadisse a Península Arábica hoje, não existiria nem o Islã, porque a cultura grega ficaria disseminada naquele local e o evangelho chegaria com grande força ali também, mediante a isso, porque a língua ia ser única e as pessoas conseguiriam falar bem. E o Império Macedônio, depois da sua morte, ele acaba sendo dividido com seus principais generais. O grande legado desse Império Babilônico foi a difusão da cultura grega para o Oriente. Então, nós encerramos aqui essa visão panorâmica sobre a matéria e espero que Deus possa abençoar vocês e em breve estaremos juntos novamente.